Boa tarde, turma do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre as diferentes formas de regionalização do mundo. Então vamos relembrar o que a gente já viu. A gente já viu o conceito de região, que é aquela porção do território que apresenta características semelhantes, certo? De acordo com determinados critérios de classificações. Ou seja, para você dividir o território em região, você tem que levar em consideração critérios para fazer essa divisão. Então, região são aquela porção do espaço que possui algumas semelhanças, certo? Semelhanças de acordo com critérios. Que critérios seriam esses? Naturais, econômicos, políticos, sociais e culturais. Só relembrando o que a gente já viu. Então, a forma mais conhecida que a gente estuda o mundo é exatamente os continentes, que como a gente está vendo aí no mapa: África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania, que é a forma de regionalização mais conhecida que a gente tem, certo? Mas hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, exatamente para aprofundar esse assunto, que são outras formas de regionalização, como por exemplo as áreas geoculturais. Então, as áreas geoculturais é um agrupamento de países que possuem características culturais e históricas semelhantes. Que características históricas e culturais são essas? Exemplos disso: etnias, línguas, religiões, tradições, hábitos alimentares, costumes, economia, etc. Então, grupos de países que possuem religião parecida, idioma parecido e tradições alimentares, costumes, foram agrupados em áreas. Essas áreas são chamadas áreas geoculturais. E quem fez essa classificação? Yves Lacoste, que é um geógrafo francês. Ele dividiu o mundo em 10 áreas geoculturais, ou seja, 10 áreas que possuem a cultura e a história semelhante no mundo, como a América do Norte, certo? Formada por Estados Unidos e Canadá, que é essa que está na cor roxa. A América Latina, formada pelo México, pelos países da América Central, do Caribe e também pela América do Sul, incluindo aí o Brasil, certo? Que é esse que está em laranja. Então esses formam os países da chamada América Latina. Temos a Europa, no caso é essa que está em rosa aí no mapa de vocês, um tom de rosa mais forte. Então a Europa é formada pelos países da Europa Ocidental e parte dos países da porção oriental do continente. Temos também o mundo islâmico, que pega o norte da África, o Oriente Médio e parte da Ásia Central, certo? São países que têm como religião a religião muçulmana ou islâmica, certo? Que estão representados na cor verde. Então, na cor amarelo escuro, nós temos o mundo africano, que são aqueles países que se localizam no continente africano, que estão ao sul do deserto do Saara. Percebo que tem uma linha vermelha entre o mundo africano e o mundo islâmico. E é exatamente por aí, mais ou menos, que passa o deserto do Saara. Então, o mundo africano também é conhecido como África subsaariana, exatamente por ficar abaixo ou então ao sul do deserto do Saara. Então, o mundo africano é esse que está na cor amarelo mais escuro. Temos também, pessoal, o mundo chamados russo ortodoxo, certo? O russo ortodoxo ele é formado pela Rússia, pela Ucrânia, Belarus, onde predomina a religião ortodoxa, que é exatamente a área do mundo que está tendo conflito atualmente, certo? Que está sendo muito falado na mídia. Temos também, pessoal, o mundo indiano, que é formado por Índia, certo? Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka, que está representado aí pela cor vermelha. Temos também o Extremo Oriente, que é esse que está aí representado na cor marrom, certo? O Extremo Oriente é formado por China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Mongólia. Temos também a Ásia de Sudeste, que é esse outro tom de rosa, que está abaixo do Extremo Oriente e também ao lado do mundo indiano. A Ásia de Sudeste é formado por ilhas e países como Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja e Laos. E temos a Austrália e a Oceania, que é esse verde mais claro, que é formado pela própria Austrália e outros países
dali da região, como Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, e muitas outras ilhas e arquipélagos ali da região do Pacífico, na Austrália e na Oceania. Outra regionalização que é conhecida é de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que foi muito utilizada principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e leva em consideração critérios como econômicos, como grau de influência das nações no sistema econômico mundial. Então ele dividiu em dois grupos. Países desenvolvidos seriam aqueles países com grande acumulação de riquezas de tecnologia e que têm grande influência na economia mundial, e as suas populações têm boa qualidade de vida. Então eram considerados nessa classificação desenvolvidos aqueles países que tinham grande influência na economia do mundo, tinham muita riqueza, tecnologia e população em boa qualidade de vida. Então na imagem aí representa a cidade de Nova York, certo? Um grande centro financeiro global, possui muita acumulação de riqueza, certo? À direita agora nós vamos ter uma outra imagem que é relacionada aos países subdesenvolvidos. Nessa classificação, os países subdesenvolvidos seriam aqueles de baixa ou média expressividade na economia mundial, ou seja, que tem pouco ou quase nenhuma influência na economia mundial, que não tem muita tecnologia e que sua população tem baixa qualidade de vida, ou seja, baixa qualidade de vida, condições ruins de saúde, de educação, de moradia, de saneamento básico, alto índice de desemprego, certo? Alto índice de mortalidade infantil, violência, enfim, muitos problemas que estão relacionados à qualidade de vida, que seria baixa nos chamados países subdesenvolvidos, que eram os que tinham essas características segundo essa classificação. Então nós temos a imagem aí de uma cidade em Camboja, que fica exatamente no sudeste asiático, próximo à Indonésia, próximo à Tailândia, próximo a Taiwan, certo? Então aí essa imagem representa pobreza, certo? Nos grandes, principalmente nas áreas urbanas, mas também nas áreas rurais, que são características dos chamados países subdesenvolvidos. Então nós temos aqui um mapa que retrata essa distribuição dessa classificação de país desenvolvido e países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos seriam esses que estão na cor laranja, e os subdesenvolvidos esses na cor verde. Então o mundo desenvolvido seria a América do Norte, Europa e Oceania, e o mundo subdesenvolvido a América Central, América do Sul, África e Ásia. Porém, essa classificação ela apresenta alguns problemas e atualmente ela é criticada exatamente por entender que a denominação país subdesenvolvido traria embutida a noção de que esses países conseguiriam superar o estágio de subdesenvolvimento e atingir o nível econômico dos países considerados modelo. Por conta disso, a Organização das Nações Unidas, ONU, passou a classificar os países de acordo com diferentes níveis de desenvolvimento, certo? Então essa aqui é a principal crítica que se tem atualmente a esta classificação, a esta regionalização em país desenvolvido versus países subdesenvolvidos, certo, pessoal? Então esse foi o assunto da nossa aula de hoje, e eu também vou passar para vocês um dever, certo, para vocês fazerem, que ele possui 5 questões. Eu vou deixar lá no grupo, não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no cabeçalho, para que eu possa identificar e tudo, e colocar o qualitativo de vocês. Por hoje é só, pessoal. Fiquem atentos lá no grupo de WhatsApp. Até a próxima aula. Tchau.